pessoal, como é bom estar com você. Estamos aqui juntinhos para fazer um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autoconhecimento. Sim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial: medicina integrativa. Como é que acontece isso em nossas vidas? Como aproveitar mais desse momento de grandeza que vive a medicina junto da espiritualidade, da ciência. Então, não esqueça, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos que com certeza algum deles vai bater, casar com as tuas emoções. Nos envie o seu relato. Qual a sua dificuldade, o seu medo, a sua angústia, as suas dúvidas? E comente, compartilhe para que mais pessoas possam interiorizar esses assuntos, esses temas que nos trazem tanto alento aos nossos corações. É isso. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, muito especial para falar sobre uma história que mexe com a gente, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é geriatra e é também diretor do setor de oncologia da Rede D'Or, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Obrigado, Marcos. Iraci. Boa noite para todo mundo. Espero que a gente tenha um bom bate-papo hoje. A história que vamos relatar hoje é de Georgina Albuquerque. Ela tem 78 anos, mora na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, se formou em medicina aos 25 anos e aos 28 anos ela deixou a medicina e se afastou completamente. Ela diz que para ela foi muito difícil acompanhar os pacientes dentro de uma medicina fria, distante, que não tinha aproximação nem com os pacientes, nem com os familiares. E acompanhar os pacientes, muitas vezes, faltando recursos para fazer tratamentos necessários e colocando eles em tratamento paliativo e quando chegar ao final, que é um falecimento, ela ter que avisar a família, falar sobre esse momento para a família. Ela diz que era uma dor inconcebível, que doía muito mais, provavelmente, que os próprios familiares. E ela diz que, por esse motivo, ela se afastou, pela frieza com que a medicina trata os pacientes e os familiares, porque ela dizia que não podia se envolver emocionalmente com os pacientes. E ela morria de dó de ver a pessoa, no momento de fragilidade, de sofreguidão, estar passando essa travessia. E ela diz assim, que hoje ela está muitos anos afastada e completamente desatualizada da medicina e não tem condições físicas e nem emocionais para voltar para a medicina, mas que ela diz que ela observa que está tendo um outro movimento chamado medicina integrativa, que os médicos estão se aproximando mais dos pacientes e dos familiares. E ela diz que aquele preconceito de espiritualidade com medicina
parece que está se diluindo, que está havendo uma compreensão maior, que está havendo uma aceitação, um respeito com relação a isso. E ela diz: será que eu vou viver o suficiente para ver os meus filhos quando um dia, se precisarem de um hospital, de um tratamento, de haver essa compreensão, essa solidariedade, né? Essa aproximação de paciente e médico? É complicado, né? Muito complicado, assim, a gente tem estamos falando de 50 anos atrás, né? Então, se a gente olhar num contexto daquela época, a medicina era muito racional, totalmente racional. Prevalência de homens, né, menos mulheres. Hoje, graças a Deus, é o contrário. A gente tem muito mais mulher sendo médica do que homem. E muito pautado nos recursos que tinham naquela época, que não são os que a gente tem hoje. A gente está falando de 50 anos, mas em 50 anos a medicina evoluiu absurdamente, né? Com A certeza. notícia boa é que a gente, sim, tem um movimento de medicina integrativa que vem se desenvolvendo mais fortemente nos últimos 5 anos. Se a gente lembrar um pouquinho do Pat Adams, que foi um filme famoso, mas é um personagem real, eu acho que muito dali começou-se a ter esse olhar de cuidado diferente para o paciente, junto com os recursos que foram melhorando, então a gente começou a ter esse tipo de aproximação. Mas me chamou muito a atenção de elas trabalhar só 5 anos, né? A gente perdeu 50 anos de uma profissional que podia estar fazendo um excelente trabalho. Ela Porque- se achava humana demais, né? Exatamente, exatamente. Mas as escolas de medicina não ensinam isso para os alunos de medicina. Não preparam Não o preparam. médico para A gente- ser humano, digamos Eles assim. preparam para poder ser um executor de um processo do De um cuidado do protocolo, paciente. acabou. Então, é o que está no livro e a gente vai atender. Algumas iniciativas de algumas faculdades já têm uma cadeia voltada para isso, principalmente aquelas que têm mais tendência a uma visão da psicologia, isso acaba ajudando bastante. Ou quando o aluno gosta dessa área, também acaba se aprofundando um pouco, mas não é a realidade de todas as faculdades, né? E a gente tem diferentes públicos, né? Naquela época, quando a gente pensa, era um público praticamente que trabalhava no sistema público, tinha pouca coisa privada, e hoje a gente tem bastante coisa privada, então isso também, as pessoas demandam mais de qualidade. Isso ajudou neste movimento de melhor acolhimento. Não só na atenção, mas na hotelaria, em outras coisas, em serviço que as instituições têm que prestar atenção. Dentro da área, dentro da sua área, que é oncologia, a gente sabe que é uma área que o paciente fica bastante fragilizado emocionalmente, né? Está havendo uma aproximação maior, um relacionamento diferente entre paciente, médico, médico, familiares, porque digamos assim, há uns 10, 20 anos atrás, quando um paciente era diagnosticado com qualquer espécie de câncer, ele estava se sentindo já recebendo o cartão vermelho, ó, você já está sendo excluído da vida, já está Verdade. com passagem de volta, né? Verdade. E hoje a gente sabe que a medicina, a tecnologia expandiu muito, né? Progrediu muito, mas e essa proximidade, esse acolhimento, digamos assim, como é que está funcionando isso hoje? Então, veio evoluindo bastante bem, assim. Hoje é primordial que a gente envolva muito o paciente, acolha bem o paciente e a família para que o tratamento saia melhor, da melhor maneira possível. Tem um trabalho que saiu ano passado que ele fala que os pacientes que têm um monitoramento e um acompanhamento mais próximo, um relacionamento não só técnico, mas um relacionamento mais próximo de cuidado, de todos os sintomas, os sinais ou das angústias, ele tem uma sobrevida de mais ou menos mais 5 meses para aqueles casos que são mais graves. Olha que interessante. Em comparado com aqueles que não têm nenhum tipo de acompanhamento. Então, a gente já entende que dar uma atenção especial para esses pacientes já aumenta a sobrevida desse doente, porque pequenas coisas a gente consegue ajustar, até na questão da psique do paciente, daquilo que ele acredita, da interação com a família, acho que tudo isso ajuda muito. A gente tem também todo esse movimento de integração de medicina integrativa, que passam por várias coisas, ele é multidisciplinar, ele não é só do médico, ele
passa por psicólogo, pelo fisioterapeuta, pela terapia ocupacional, pela própria nutrição. Então, a parte administrativa tem todo um conjunto, né? Além de práticas que a gente coloca como yoga, meditação, Olha, que coisas desse tipo, interessante. atividades em grupo para trocar experiência, que às vezes a dúvida de um é a experiência do outro, então essa convivência ajuda bastante. Então, hoje as Olha. clínicas já fazem encontro com familiares e pacientes, fazem algumas práticas de yoga, práticas de meditação, atividades externas para os pacientes, alguns grupos que estimulam a prática de esporte, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente faz um patrocínio para um grupo de remada que são só mulheres que tiveram câncer de mama. E Olha elas só. competem naquela remada canoa havaiana, né? Então, Hã. ela tem uma competição a cada 3 meses. É E no, aquele isso, rápido, eu não, né? eu não tenho condição física de fazer aquilo. Para você ver como o câncer ele é tratável hoje em dia e a pessoa pode voltar para uma atividade até mais normal do que a gente tem hoje em Uhum. dia. E aí, em outubro, elas são representantes importantes, que elas fazem uma coisa que chama remada rosa. Tudo isso ajuda no Olha, bem-estar, que na sobrevida, na bacana. melhora. Outra coisa é que toda a tecnologia que veio ajuda, tem vários medicamentos novos que ajudam, os métodos diagnósticos ajudam, assim, absurdamente, principalmente quando é feito de maneira precoce, e a gente consegue tratar esse paciente antes e acompanhar ele de uma maneira multidisciplinar anteriormente. Nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, a própria parte de educação física, tudo isso ajuda. A gente trabalha muito essa questão do mindfulness, que é a questão de meditação, autocuidado, essas coisas todas que ajudam muito, até na aceitação do tratamento e na melhoria do tratamento. Até de coisas como aquelas toucas para resfriamento, para diminuir a queda capilar, enfim, tratamento de acompanhamento Olha que psicológico, tem interessante, não bastante sabia coisa que que... tinha isso. Isso é muito importante, Sim, porque uma das coisas eh, no tratamento, né, de quem tem câncer é a queda de cabelo, e isso é uma coisa que marca, muito, impressiona, né, muito, que muito, realmente mexe com a autoestima mesmo, bastante, né, da pessoa. bastante. Então, tendo já todo esse apoio, faz com que a pessoa se sinta, eu acho que mais pertencente, né, à sociedade, como uma outra doença qualquer, que não tem diferenciação. A ideia é essa, né? É tratar o câncer como se fosse uma doença crônica. Claro, levando em a consideração toda a gravidade que a doença pode trazer, o Sim, nível de tempo de diagnóstico e algum outro tipo que é mais agressivo. Mas a maioria das pessoas hoje, se estiver sentada com a gente aqui, a gente nem percebe que está fazendo tratamento de câncer, a não ser aqueles casos mais avançados ou mais complicados. Então pode estar sentado alguém aqui que está tratando câncer e para a gente está completamente ninguém inserido na sabe. sociedade. Inserido na sociedade. Para as mulheres, as perucas hoje em dia evoluíram bastante de qualidade. Então, fica até chique, né? Às vezes, né? Fica A mulher elegante. troca de cabelo, porque ela fisicamente ela está aparentemente até bem, e aquilo vira até uma maneira de estimular ela a se sentir mais bonita. E Uhum. tem algumas instituições, como o Zen Câncer, que é uma instituição que fala sobre tudo isso que a gente está falando de medicina integrativa e do autocuidado, que faz vários eventos de uma maneira gratuita para que as pessoas se insiram nesse tipo e troquem Olha. experiências e entendam que o câncer ele é compatível, né? A gente tem Uhum. coisas para fazer para que poder tratar, como eu disse, como uma doença crônica, fazer um acompanhamento e cuidar disso de uma maneira tranquila. Quando, um paciente, por exemplo, ele está num tratamento que está vendo que, olha, não está tendo mais recurso conforme, a Georgina disse, não está tendo mais recurso para tratar esse paciente. Então, ele está entrando aí no paliativo. Como é essa interação com o paciente? Assim, Porque, você não vai dizer assim: "Olha só, seja o que Deus quiser". a gente, hoje em dia, a gente não faz mais isso, né? Tipo, não tem mais o que fazer, né? Que mesmo não havendo tratamento para aquele paciente, a gente tem condições de tratar os sintomas e melhorar a condição de vida da pessoa, até que ela possa chegar ao evento final da vida dela, né? Sim. Porque são coisas que a gente não consegue tratar, mas há recursos que controlam isso.
Então, quando a gente falava em medicina paliativa antigamente, parecia que a pessoa já ia lá para um cantinho do hospital ficar esperando morrer. Já bota no último quarto, o quarto do fundo, e fica Exatamente, esperando. coloca um soro lá e espera a pessoa. Hoje em dia, a medicina paliativa ela é uma medicina muito mais de atenção primária, do cuidado, do bem-estar do paciente, e a gente está falando de controle de dor, está falando de atendimento psicológico, a gente está falando de boa nutrição, nutrição específica para aquele tipo de câncer que a pessoa tem, para ela não se sentir enjoada, não ter problema de... Então, assim, tudo isso hoje a gente consegue manusear para esse tipo de paciente para dar o máximo conforto. E, claro, trabalhar muito espiritualidade, eu acho que isso não é porque a gente está falando aqui, mas isso é tratado em várias conversas, quando a pessoa dá essa abertura, independente da religião da pessoa, Nossa, isso é né? muito A importante. gente estimula que isso seja feito, porque, querendo ou não, haverá uma passagem, a família precisa estar envolvida nisso, porque isso é um evento que impacta a família inteira, né? Total. E um trabalho psicológico, né? Porque tem uma questão de aceitação, tem uma questão de dificuldade, tem questão de coisas que a pessoa precisa resolver. Hoje em dia, a gente tem até algumas iniciativas para que a pessoa se prepare para que a família fique organizada no pós-morte. Então, orientações Olha. jurídicas, essas coisas todas que são relacionadas a espólio familiar, enfim, questões de doações, enfim, toda uma questão que a gente tem alguns mecanismos para poder até ajudar, para que a pessoa Olha que saiba que no bacana. pós tudo vai continuar ocorrendo também. Porque isso, às vezes, na maioria das vezes que a pessoa sabe que ela vai morrer, que ela recebeu esse diagnóstico, ó, agora então, estamos no momento que os recursos estão findados, vamos trabalhar só para o seu bem-estar, o máximo que a gente puder. As preocupações da pessoa não é porque ela vai morrer. Na maioria das vezes, a pessoa está preocupada com quem vai ficar, né? Olha Porque só. como ele já tem uma aceitação e um entendimento que aquilo tem um tempo mais ou menos organizado, então, na cabeça, na maioria que você pergunta, é como eu vou deixar a minha família. Eu não sei se, por exemplo, por uma ou duas vezes já me aconteceu de ter uma suspeita de eu ter tipo de uma doença, de ter um câncer. A primeira coisa que vem na cabeça é o que eu vou fazer com meus filhos, o que eu vou fazer com minha esposa, como eu vou comunicar isso com meus pais. Então, você fica... Vem essa sensação meio esquisita. A gente para de pensar na gente, porque, Uhum. né, a impressão que dá é que a gente vai seguir para um caminho que não vai ter jeito, né? E a gente começa a pensar um pouco mais nos outros. E quando a gente passa essa fase e vê que não é nada, a gente vê que nossa vida acaba até mudando. A gente começa até a valorizar coisas que a gente não via. Então, tem um outro instituto que chama Instituto Hope, né? H-O-P-E, que eles realizam sonhos de pacientes que estão em final de vida. Então, a pessoa, às vezes, mora 50 anos com um companheiro ou com a companheira e não se casou. Então, eles ajudam a fazer um casamento. Tudo com doação, tudo doação. Olha A só. pessoa gostaria de visitar a praia, entendeu? Aí ajuda a dar um jeito de levar a pessoa na praia. Quer conhecer um artista, aí dá um jeito de... Porque eles começam a realizar pequenos sonhos, porque a pessoa começa a ter outro tipo de visão, outro tipo de coisa, né? Com As certeza. prioridades mudam completamente, né? Então, acaba ser coisas que são realizáveis, mesmo E com as criança. pessoas, os pacientes, nesse caso, eles se sentem gratificados, acolhidos, tipo assim, tudo vai ficar bem, mas eu sei que eu estou partindo, mas vai ficar bem comigo também? Assim, o olhar das pessoas quando a gente faz esse tipo de ação, esse muito pontual, quando uma coisa, eu vou dar um exemplo de uma moça que a gente fez um casamento o ano passado lá no Quinta Dó, no hospital que eu estava diretor ano passado. Ela faleceu no dia seguinte. Ela fez um Puxa, casamento, acho que 2 dias depois do falecimento. Foi depois, acho que 2 dias depois do casamento. Fizemos uma festa maravilhosa, tudo doação, tal. Foi capelão lá do INCA fazer o casamento, um evento lindo, né? Aí o rosto, as fotos da moça, mesmo que você olhando que ela fisicamente, mas o olhar dela era de uma gratidão imensa, era de uma gratidão assim incontestável, porque ela estava realizando uma coisa que ela jamais ia achar. Ela achava que ia fazer a passagem sem ter sem ter esse esse caso. prazer de poder ter oficialmente se casado. Então, Olha, a gratidão é muito no toque, no olhar, no tipo de palavra que as pessoas falam, assim, você vê que é uma gratidão muito grande. Quando a pessoa é mais espiritualizada ainda, quando ela tem, aí você vê que isso vai para um outro nível, né? Que a pessoa, muda. além de estar entendendo que ela vai passar para um outro ambiente onde ela vai poder se ajudar, se evoluir ou rever tudo que ela precisava, ela começa a olhar muito pelos outros também, começa a dar conselho para os outros. Então, às vezes a palavra é tão positiva que às vezes dá até vergonha da gente quando vai conversar. Os nossos problemas são tão pequenos em relação ao que a pessoa tem, e a pessoa está tão positiva que te faz pensar.
por várias vezes você está com problema do seu dia a dia, daí você senta para conversar com uma pessoa dessa, ela te põe tanta positividade, mesmo sabendo que ela vai fazer a passagem, e te põe tanta positividade, que você fala, gente, como é que eu, que estou bem, com um probleminha desse aqui, posso Tô estar me reclamando com uma queixando, pessoa que me está, né, debatendo. daqui a pouco não vai estar aqui com a gente, porque provavelmente já sabe que vai estar num lugar melhor, né? Então, a gratidão é muito grande. E quando você estimula muito, quando tem lugares dentro das instituições que falam sobre esse assunto e estimulam isso, nossa, é maravilhoso, porque as pessoas usufruem bastante. Bem E interessante. você, doutor, enxerga uma diferença muito grande no trato de antes com o paciente, sei lá, 5, 10 anos atrás, e hoje? Tem um prolongamento, digamos, de vida ou uma leveza maior, alguma coisa assim? Sim, para aqueles casos de diagnóstico mais precoce, a gente trata como uma doença crônica e até as pessoas têm um nível de vida até muito melhor. E o importante é o acompanhamento e os passos para registrar algum tipo de evolução da doença ou ressurgimento ou até de uma outra doença. Essa é normal, né? Mas é bem diferente do que porque a gente tem muito mais recurso hoje em dia para fazer do que a gente tinha de 10 a 15 anos atrás. Nossa, eu acho que semanalmente Tem alguma coisa nova. vem alguma coisa nova, né? Essa semana saiu um trabalho lá do médico, que é um estudo importante que chama de CAR-T, é uma célula tronco, né? Para um tratamento que curou praticamente um paciente que estava 13 anos sofrendo com linfoma. É um estudo que está sendo feito lá em São Paulo, já é mundial, já tem tratamento isso, está novo no Brasil, mas o paciente praticamente saiu curado. Saiu uma reportagem sobre esse assunto. A evolução é contínua, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. O nível de ação das medicações hoje é tão específico que eles vão lá no subtipo do subtipo do subtipo imunológico para poder acertar o alvo específico, para dar menos problema e ter certeza que o tratamento vai ser mais efetivo. Então, tem essa evolução que ajuda muito. Tem, por exemplo, há algum tempo atrás, a pessoa que ia fazer um tratamento de câncer, de químio, de rádio, sei lá, os inúmeros tratamentos que tem, o próprio tratamento parecia que destruía, detonava a pessoa. Hoje ele já está de uma forma mais branda, Sim, literalmente? bastante diferente. Ainda existem efeitos colaterais. Depende do nível da droga, da dose e também do tipo de tratamento. Mas hoje a gente também tem outros recursos para poder ajudar para que isso não aconteça e a gente já sabe quais são os sinais principais de complicação. A ponto de a gente ter especializações em oncologia. Por exemplo, tem cardio-oncologia, tem geriatro-oncologia, Olha que onde tem diferente. complicações relacionadas a outras áreas que o tratamento pode estar causando, já tem alguma especialidade direcionada que ajuda também nesse manuseio. Então, de novo, a gente vai mais para um nível de tratamento crônico de que uma doença que é intratável. Agora, vai tratando mais um completo do que algo, só aquele órgão, aquela pessoa passou a ser só aquele órgão, só aquele pedaço que não está legal, né? Antigamente a gente escutava o paciente do câncer de fígado, né? Isso é muito comum, né? Há 20 e poucos anos atrás, quando eu me formei, a gente escutar. Hoje em dia, se você falar paciente de tal doença, alguém quase te bate. Porque não, é o Marcos que tem câncer de próstata, que está em tratamento tal, que está evoluindo assim, está evoluindo assado, tem esse médico que está acompanhando. Então, assim, mudou, né, o perfil. A rotulação Mudou a é outra rotulação. hoje. E normalmente ele não tem só uma pessoa acompanhando, é isso que eu falei. Tem uma equipe multidisciplinar, nutricionista, mais outros médicos. Então, se lá estou tratando câncer de mama e a gente sabe que tem maior risco de cardiopatia, faz uma avaliação antes, faz uma avaliação durante, faz uma avaliação depois da parte cardiológica. Troca-se o tratamento, direciona o tratamento. Algumas complicações para o fígado, idem, a gente consegue fazer um gastro acompanha. Então, tem essas especialidades. O paciente muito idoso, às vezes o tratamento é muito expoliativo, né? Ele pode dar diarreia, pode dar muita complicação. Então, o que a gente pode fazer para isso, para diminuir esse tipo de coisa e não, o paciente não pode morrer do tratamento, né?
Antigamente tinha mais chance, hoje menos, Uhum. porque a gente tem esses cuidados, né? A gente acaba... E o grupo médico hoje está mais atento a esse tipo de coisa também. Até porque os recursos são maiores, né? São. E acabam ajudando. Hoje em dia, ainda é necessário buscar esses tratamentos fora do país? Porque teve, inclusive, uma época que, não vou tratar aqui, eu vou lá não sei onde, vou nos Estados Unidos, vou lá. E a gente vê como isso cresceu aqui, né, em termos de capacidade, tecnologia, de tudo, né? Eh, Você, doutor, acha que ainda é muito necessário, buscar fora do país? Não, era assim, a gente tem no Brasil, graças a Deus, a gente tem no Brasil, por mais que a gente reclame do nosso país é maravilhoso. Receber o tratamento aqui no país é muito diferente. Para quem precisou ser tratado em algum momento fora do país, é completamente diferente. A gente, primeiro, que tem esse cuidado no dia a dia que o brasileiro tem, que eu acho que isso é maravilhoso. E o nível de tecnologia que a gente tem hoje, com as grandes redes, até dentro da parte pública, o acesso é muito rápido por causa de internet. Hoje tem 81 médicos do grupo de oncologia da Rede D'Or indo para Chicago para o maior congresso de oncologia. Então, tudo que tiver de novidade lá, eles vão trazer para cá automaticamente, né? Olha que bacana. E a gente consegue aplicar isso fácil, porque as agências hoje elas são mais rápidas na aprovação de tratamento e tal. Então, a gente praticamente tem tudo. E a não ser que for um tratamento experimental muito específico num lugar que só está sendo, mas é uma coisa muito pontual, né? Uhum. Mas assim, hoje a gente tem tudo aqui. Eu não iria para fora do país para me tratar com nada. Até porque a gente tem especialistas aqui de muito alto padrão. Não tem diferença do que a gente vê no Brasil do que a gente vê fora do país hoje em dia. É necessário num tipo de tratamento desse, tipo, quantificar a necessidade de fazer um tratamento psicológico ali junto com um tratamento oncológico? Era se todo paciente que tem diagnóstico de uma doença como câncer, como uma doença cardíaca grave, uma doença que é limitante da nossa vida, Uhum. ela obrigatoriamente deveria estar fazendo tratamento psicológico. Infelizmente, isso depende muito da percepção do médico que tá tomando conta do paciente. Alguns, até por insegurança, acabam não encaminhando o paciente para esse tipo de tratamento, mas, assim, hoje é inaceitável você ter um diagnóstico de uma doença que vai atrapalhar na sua atividade da vida diária, né? Tirar daquele seu comum, daquilo que você é capaz de fazer, não ter um acompanhamento psicológico, não ter alguma coisa que a gente brinca como fosse um apoio, né? Não uma bengala, mas um apoio forte para que a pessoa possa se ajudar a sair daquela situação. Um paciente sofreu um acidente muito grave, se machucou inteiro, né? E graças a Deus ficou são da cabeça, ainda não teve nenhum problema, Com mas a certeza. recuperação dele é muito longa. Quanto tempo essa pessoa vai ficar na cama? Tem que ter um apoio, né? Não adianta, né? Você está É tirando a necessário. pessoa do normal dela. E câncer, né? É como a gente ainda tem um pouco de estigma que quando faz diagnóstico de câncer, acha que vai morrer rapidamente. É. O que não é mais verdade hoje em dia, mas assusta muito. Então, assim, do meu ponto de vista, e assim, com as pessoas que eu trabalho, a maioria deles, assim, indica prontamente que o psicólogo esteja acompanhando. Agora, antigamente, quando uma pessoa tinha um diagnóstico oncológico, tinha-se todo um trabalho para se falar com o paciente. E muitas vezes os familiares, vinham com aquela conversa como é: "Não conta para ele que ele tem isso". Como é que funciona isso hoje, quando acontece uma situação A dessa? gente ainda vê quando o paciente é muito velhinho, assim, um idoso, assim, que às vezes até uma decisão difícil se vai fazer o tratamento ou não, se aquilo o tratamento vai trazer algum benefício para o paciente, né? A gente ainda vê alguns familiares pedindo para poder fazer isso. A gente não pode esconder do paciente por uma questão ética, a gente não pode esconder nada do doente, né? Então, a gente tem uma preparação toda para poder, nesses casos de convencimento da família, para desenhar o melhor modelo para contar para o doente. Mas normalmente a gente vê muito pouco para pessoas mais assim da nossa idade, mais jovem assim, que tem uma família peça para não contar, entendeu?
E mesmo quando tem assim, a pessoa tem alguma doença, é depressivo, já tem outras coisas, a gente até usa dos outros profissionais, então vamos chamar o psiquiatra junto, vamos chamar o clínico junto, vamos fazer a oncologia especificamente tem muito isso, né, eles já chamam série de reuniões de avaliação para comunicação para o paciente da melhor maneira possível. Então, além do oncologista, outros profissionais vão junto ao paciente para poder ajudar naquela comunicação para que aquilo seja mais fluido, né? Quando a pessoa vai no oncologista, ela já sabe que não, né? Hoje em dia, né? Porque antes você ia num clínico, né? E aí o Se é clínico que num dava, clínico geral, é clínico geral, lá é uma coisa, ele né? acabava dando a notícia e depois você ia para o oncologista lá, para o oncologista fazer uma receita de bolo para ver se ajudava. Hoje em dia a pessoa vai no oncologista, às vezes até para pegar uma segunda opinião, apareceu uma imagem de uma mama lá, uma calcificação simples, que não é nada, né? Só para acompanhamento, mas a pessoa fica e vai no oncologista para poder saber se então tirou um pouco desse medo aí do oncologista ser só aquele médico que vai tratar o caminho para uma coisa muito grave. E essa união, digamos, da medicina com a espiritualidade. A gente sabe que, nos hospitais hoje, inclusive o próprio Seja Barra, trabalha em alguns hospitais aplicando passe e tudo. Isso já tem em São Paulo, em vários hospitais, hospitais públicos, hospitais espíritas, e hospitais que não são espíritas, nada mais que tem essa atuação de voluntários aplicando passe. Tem uma diferenciação? Vocês percebem no paciente que recebe isso ou não? Como é que funciona isso? Percebemos, né? Tem vários hospitais que realmente fazem isso. Em Minas também tem um trabalho importante sendo feito agora, até vai ser publicado em relação a isso. Agora me esqueci o nome do hospital, mas tem um impacto muito positivo. Iraci, lembra que o hospital, no passado, era para acolher pessoas que estavam doentes, né? Se a gente for ver lá atrás, quando Paulo de Tarso começou a fazer as primeiras incursões, criar as pequenas igrejas, era para acolher as pessoas que estavam doentes, né? E Sim. de alguma forma a cura era feita ali por algum um tipo de espiritualidade, de alguma ajuda divina. E daí vieram os hóspices, que eram onde mais para frente, né, com a evolução, onde as freiras ou os frades ou os padres tomavam conta também das pessoas que estavam doentes, porque ninguém queria tomar conta ou porque não tinha recurso. E aí viraram os hospitais. Então a gente está fazendo um caminho inverso, eu vejo agora, com os recursos que a gente aprendeu com a medicina. Então naquela época, tudo que a gente dava, né, dependia da fé, do cuidado e do amor que as pessoas davam. Hoje em dia a gente tem um monte de recurso e a gente vê que a espiritualidade está voltando para dentro das instituições, porque o impacto é muito positivo. E não é porque eu sou espírita hoje que eu vejo dessa maneira, é porque a gente entende isso, que até no momento da morte, esse tipo de incursão ele é importante até para essa virada de passagem das pessoas, não só para a cura, mas também para o conforto, para a aceitação, para essa toda coisa. Então, assim, não tem como a gente trabalhar isso separado hoje em dia, e claramente, onde tem esse tipo de atendimento, de acolhimento, com certeza é muito melhor, assim, é palpável. E agora a gente consegue medir isso, né? Então, alguns hospitais acabam tendo algumas publicações. Tem pós-graduação sobre medicina e espiritualidade hoje em dia. Sim. Então, assim, é muita coisa vem se desenvolvendo. Tem profissionais que só estudam isso, né? Não só médicos, mas com outros tipos de profissionais, mas com impacto muito positivo. Agora, antigamente, ou talvez não tão antigamente assim, quando o paciente ia para uma consulta tal, o médico não podia falar de religião, não podia falar de espiritualidade, não podia orientar o paciente, olha, procura uma religião, não sei o quê. Como é que está isso hoje e como é que é a reação do paciente quando um médico faz uma abordagem desse tipo? Eu tenho um viés muito grande, né, Iraci, porque eu sempre falo para meus pacientes para eles procurarem fazer alguma coisa dentro da religião que eles têm mais conforto para fazer, então eu tenho um viés grande. A reação para mim é sempre boa, né? Eu não me lembro de alguma vez ter falado alguma coisa e algum paciente falar para mim, não acredito em Deus, não sei o que lá. Algum até já falou, eu sou ateu.
Aí eu brinco, ateu, graças a Deus, aí a pessoa ri, né? Eu falo, mas é importante você procurar alguma coisa, que isso para você, tal, autoconhecimento e tal. Então vai. Antigamente, acho que o médico também, como eu disse, não aprende na faculdade, e a faculdade transforma o médico numa pessoa, com um mecanismo muito de racionalidade. Então ele acaba se afastando um pouco da espiritualidade. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu, durante um tempo, eu era católico, frequentava a igreja e tal. Quando eu entrei na faculdade, eu praticamente me foquei no que eu tinha. Eu tenho que cuidar das pessoas, mas minha missão está aqui. E larguei a mão, até eu parar aqui de novo, né? E mudou completamente a minha vida. Então, acho que o médico ele fica um pouco ainda desconfortável, porque ele não tem muitos ainda mais velhos ainda não têm esse conhecimento, né? Mas os mais jovens que já estão acostumados, participam, leem, então acho que eles se sentem mais confortáveis. E o brasileiro ele aceita bem isso, porque o brasileiro ele é tudo, né? Ele tem Deus, Jesus e depois tudo embaixo onde ele vai buscar ajuda sempre, né? Então a gente tem um pouco de conforto dentro da nossa entrevista médica, a gente pergunta qual é a religião, que isso é Que importante. bacana, isso é Então, importante, isso né? é orientado que a gente faça, né? Para a gente até poder ajudar, até por algumas coisas. Tem religião que a gente não pode fazer transfusão, né? Sim. E aí tem umas questões legais, eu não vou entrar nesse assunto que é mais longo, mas então a Uhum. gente é obrigado até a saber que tipo de religião que tem por uma segurança de tratamento. Isso também facilita a gente ter alguma abordagem quando o médico já é sensível a isso, a falar. Mas eu acho que a maioria dos médicos hoje tem conforto com esse tipo de coisa. Claro, tem sempre aqueles muito racionais, muito voltado à parte científica e tal, mas no final, como eu brinquei, né, são todos ateus, mas graças a Deus eles conseguem trabalhar, né? Doutor Marcos, como que a família, no caso, a família do médico, vê esse olhar do familiar, do profissional, né, do médico, com olhar dentro da espiritualidade? A família do médico ou a família do Do paciente? médico. Eu, de novo, eu sou suspeito para falar, porque dentro da minha casa, desde a minha mãe até minha esposa, sempre me incentivaram muito a trabalhar a espiritualidade. E pelo que eu vejo no círculo das pessoas que eu convivo, tal, a maioria deles conduz isso muito bem e acham que isso é um ponto importante para o equilíbrio do médico. Porque a gente trabalha com uma dor, né? A gente trabalha com Com sofrimento, né? A gente dor o trabalha com tempo inteiro, dificuldade. né? Até para quem cuida só de gestação, a gestação pode ter complicação, que é um momento, né, de felicidade, Uhum. mas pode ter complicação, pode se perder um bebê, então tem momentos muito pesados. Essa troca de energia, a gente acaba ou não sendo meio que uma esponja ali no dia a dia, né? Então ter a espiritualidade para você te ajudar a ter esse equilíbrio, além de outras coisas como exercício e tal, mas eu acho que a questão de ser espiritualizado te ajuda muito naquilo que você, na tua tomada de decisão, na condução dos seus casos, que sempre tem aí um apoio para aquilo que você tome sempre a melhor decisão. Então, eu acho que isso é muito importante. E a família, na maioria das pessoas que eu conheço, acha isso muito importante. Não só apoia, mas como estimula as pessoas a procurarem isso, que é uma válvula de escape importante. A nanotecnologia parece que já desenvolveu um sistema, um produto, digamos assim, que são uns robozinhos muito pequenininhos, né? Microscópios, que eles são injetados no organismo e aí eles vão até a célula para tratar, fazer alguma coisa com aquela célula que esteja doente. Isso realmente é realidade já? Está acontecendo ou está muito longe Eu acho de que está ser? muito experimental ainda, vai ser. Como algumas alterações de DNA também, apesar de a gente ter bastante coisa tão experimentais, são coisas que vão evoluir com o tempo. A medicina, de novo, cada dia parece uma coisa muito nova que acaba. E uma das nossas ideias é trabalhar nesse assunto, que aí a gente consegue fazer um tratamento ultra personalizado. Você vai no ponto específico do que tem que tratar e a nanotecnologia ajuda muito, como reconstrução com célula-tronco, formação de tecido, para ajudar em transplante. Então, tem muita coisa nessas áreas em desenvolvimento ainda. Mas acho que ainda a gente tem um caminhozinho para patinar ainda, para poder chegar a isso virar uma realidade mais presente. Que bom, né, que a medicina está tão
evoluída, num progresso tão grande, e principalmente o psicológico, né, da própria equipe médica, enfim, que hoje tem uma outra visão de interação com o paciente, né? Existem cursos para isso? Existem cursos, existem pós-graduações, existem eventos sequenciais nas principais instituições. Acho que isso é inevitável que a gente não trabalhe com isso de uma maneira estruturada daqui para frente. Quem não fizer isso vai ficar para trás, ó. Não tem jeito. Ficou no tempo, Vai né? ficar no Na tempo. poeira. Vai ficar no tempo. Doutor Marcos, em uma palavra, uma emoção para a nossa amiga Georgina trabalhar a emoção dela. Eu acho que ela tem que ter felicidade, porque ela aprendeu a cuidar do ser humano e entendeu que essa interação é muito importante além do tratamento racional. Então ela tem que ser feliz porque teve esse insight há muito tempo atrás. Maravilha. Obrigada pela Eu que sua agradeço. presença. Que bom estarmos envolvidos nessa vibração de inteligência, espiritualidade e ciência hoje, né? Georgina, após toda essa conversa que nós tivemos com o Dr. Marcos, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: por mais que o indivíduo pareça estar feliz, no íntimo existem os medos, os sentimentos ocultos que estão transitoriamente adormecidos, tais como preocupação com a família, medo de perder alguém, medo da morte, preocupações financeiras, instabilidade de emprego, insegurança no trânsito e outras mais. Entretanto, permanecem ainda aqueles sentimentos não resolvidos no passado, que continuam sendo somatizados no íntimo, tais como culpa por ter causado algo, mágoa de alguém, alguma rejeição sofrida, a perda de um amor, uma traição, um ressentimento contido, uma revolta, o inconformismo por algo, alguma violência sofrida na infância, uma tortura psicológica, a cessação de um relacionamento e outros tantos sentimentos. Então, ela diz que, em verdade, nós carregamos dentro de nós tantas coisas, tantas inseguranças, tantas fragilidades do momento atual, dos nossos enfrentamentos do cotidiano, que não levamos em consideração que, além de tudo isso, ainda carregamos essa bagagem que nós trazemos de outras encarnações e de outros momentos, até quando estávamos dentro do útero da nossa mãe. Então, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar as nossas emoções, buscar compreender através do autoconhecimento é trazer lucidez, é trazer serenidade para lidar com todos esses conflitos, com todos esses medos e essas inseguranças. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos autoconhecimento, sabemos reconhecer exatamente quem somos, não nos afligimos tanto, não entramos em desespero. Nós temos maior serenidade, maior equilíbrio para poder conduzir a nossa vida. Então, não são os movimentos conflitantes da vida
que conduzem a mim, mas sou eu que conduzo a minha vida, mesmo tendo momentos difíceis. E isso tudo faz uma diferença enorme na nossa vida, porque nós somos mais diretos, mais certeiros nas escolhas que temos que fazer. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem contando o que está acontecendo com você, quais os seus conflitos, os seus medos, as suas inseguranças, as suas insatisfações. Nos envie pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muitas emoções equilibradas e reconstruídas, deixamos aqui beijinho super carinhoso para você. Muita paz.